Diminuição nos estímulos monetários e aumento da taxa básica de juros dos Estados Unidos. Como que isso pode impactar no Brasil e no resto do mundo? Bom, é sobre isso que nós vamos comentar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o possível aumento da taxa de juros americana prevista para o ano que vem e como que isso pode impactar a inflação aqui no Brasil, a valorização ou desvalorização do real perante as outras moedas, ou seja, o nosso câmbio basicamente. E para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a gente pode dar uma olhadinha na seguinte manchete que a gente vai dar uma analisada. Bom, aqui o que a gente pode perceber, pessoal? Que o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, ele afirmou que eles vão reduzir ainda mais o processo de expansão da base monetária, né, por meio dos estímulos monetários que eles vêm fazendo, comprando hipotecas e outros títulos, colocando liquidez no mercado e para tentar estimular a economia nesse período em que a atividade econômica ficou mais restrita devido a todas as questões que estamos vivendo, de questão de saúde, né? Então isolamento social, menor fluxo de pessoas, menos consumo, para estimular o consumo a voltar. Os Estados Unidos estavam fazendo vários estímulos, então injetando dinheiro na economia. Bom, com a inflação recente nos Estados Unidos, que a gente vai comentar mais para frente, isso tem que se criar um temor do Fed e gerado a necessidade de eles pensarem em reduzirem os estímulos. Isso que eles estão chamando de tapering, que seria basicamente a redução desses estímulos para tentar evitar a inflação, que é inevitável. Quanto mais dinheiro em circulação na economia, há uma tendência do que? Desse dinheiro se desvalorizar. Então as coisas aumentam de preços, os bens e serviços sobem seus preços no geral. Isso que a maioria dos economistas considera como sendo a inflação. Então, tendo em vista esse período inflacionário e essa inflação que até o próprio Fed já não está mais considerando tão transitória e que tem causado muita preocupação, o pessoal passou a analisar não só colocar em prática o tapering, acelerar ele, ou seja, reduzir as compras de ativos, reduzir a estimulação à economia, justamente para tentar conter a inflação. Não só isso vem acontecendo, como também, ali mais no lado direito, nós temos como se fosse o Copom, né, lá dos Estados Unidos, que basicamente faz o quê? Decide a Fed Fund Rates, que seria a taxa Selic, basicamente, de lá. Então, para esse ano de 2021, a maioria dos membros do Fed ainda considera que ela deva continuar entre 0 e 0,25% ao ano, que foi justamente o que eles fizeram, eles continuaram com essa taxa-alvo. Porém, para 2022, a gente vê que a maioria dos membros do FONC, que é esse Copom lá dos Estados Unidos, está apostando para a taxa de juros básica dos Estados Unidos ficar na faixa entre 0,75% a 1% ao ano, ou seja, uma tendência de elevação dessa taxa básica de juros americana. Isso é muito importante da gente salientar. Por quê? Isso vem em linha com a questão da inflação, que no acumulado dos últimos 12 meses, se a gente for analisar, está nos maiores patamares em aproximadamente 40 anos. Ou seja, desde lá do início da década de 80, nunca se teve uma inflação tão grande nos Estados Unidos, medida pelo CPI, que é como se fosse o IPCA deles, né, um índice de inflação ao consumidor. Nos últimos 40 anos nunca atingiu patamares tão altos quanto está agora. E é muito porque gargalos na economia, a produção reduzindo, ou seja, a oferta de bens e serviços menor, tende a fazer o preço subir. Mas não só isso, os estímulos monetários que o Fed veio fazendo para tentar aquecer a economia geraram essa inflação, uma expansão da base monetária em um ritmo muito acelerado como se nunca tinha se visto antes. Então uma desvalorização do dinheiro. As coisas passam a valer mais, ficam mais caras e o dinheiro consegue comprar cada vez menos, justamente devido a esse efeito inflacionário. Mas vamos analisar mais a fundo, não só o CPI, que é o índice geral de inflação lá ao consumidor, nós também temos o índice Flexible Price Consumer Price Index, que seria o quê? Seria a inflação dos preços flexíveis, porque na economia nós temos preços que demoram mais para sentir as pressões inflacionárias. São preços que têm menor sensibilidade. Porém, em contrapartida, existem preços mais flexíveis, ou seja, que são mais voláteis, eles têm uma maior sensibilidade a pressões inflacionárias ou deflacionárias. Então, eles são muito mais impactados e de forma muito mais rápida por choques de oferta ou de demanda. Então, eles são preços mais flexíveis, eles sofrem mais rápido essas oscilações.
E o que acontece? Esse indicador, que é lá, data de 1970, basicamente o início dele, nunca esteve tão alto quanto está agora. Então isso só demonstra que foi um impacto muito rápido, mas não só por gargalos na cadeia de produção, mas também pelo lado da oferta de dinheiro que aumentou muito. Bom, a gente ainda tem a inflação de preços ao produtor, que seria o quê? Se os preços ao produtor, então que o produtor precisa para comprar as suas coisas, os seus insumos, etc., se esse preço ainda tende a subir, significa que os demais preços vão ser repassados posteriormente, provavelmente, porque o preço ao produtor ele demora mais para ser repassado e demora mais para ser sentido. E a inflação de preços ao produtor está nos maiores níveis também ali desde 1974 aproximadamente. Então faz muito tempo que não se via uma alta tão grande dos preços ao produtor. E se a gente fosse excluir esse de 70, daria lá na década de 1940, ali pós Segunda Guerra Mundial. Então, poxa vida, é um baita tempo, né? Mas, enfim, como teve aquela questão em 1974, foi esse último patamar que atingiu. A gente até deixa essa linha tracejada para vocês verem melhor. Então, se os índices de preço ao produtor continuarem subindo, a tendência é que os produtores repassem esse aumento de custos para seus produtos finais, ou seja, tendo ainda a aumentar a inflação, e isso é muito preocupante. Bom, mas não só isso, a gente tem também a inflação nos insumos, então ao produtor, mas mais especificamente nos insumos. Bom, ali a gente vê que também está nas maiores altas desde 1970. Então, sob todas as óticas de inflação, o CPI mais geral, os preços flexíveis e os autoprodutores, os indicadores de inflação vêm dizendo que a inflação ela é menos transitória do que se esperava. Então, uma inflação que pode perdurar um pouco mais, justamente porque ela não é oriunda apenas dos gargalos nas cadeias de produção, mas também pelo lado da moeda, que veio se desvalorizando muito, justamente porque houve uma maior oferta dessa moeda, pelos estímulos monetários, fiscais, etc. Então, isso é muito importante da gente analisar. E qual que é o impacto que isso tudo tem? Tem um grande impacto no dólar index. Por quê? A tendência, como a gente viu ali, é que os membros do Fed, como a maioria sugere que a taxa de juros em 2022 vai ficar entre 0,75% a 1%, ou seja, vai subir, a tendência é que isso atraia capital para os Estados Unidos, para a moeda dólar. Então, quando os juros sobem, a tendência é que a moeda local tenda a se valorizar, pois os títulos públicos daquele país vão estar pagando melhor e isso atrai capital para o país. E o dólar index é o quê? É um índice que compara o dólar com outras moedas, o euro, o franco suíço. Então, é uma cesta de moedas comparada ao dólar. Então, o dólar vem se valorizando frente a várias moedas, como a gente pode ver no gráfico do dólar index. O dólar ganhando força no câmbio perante várias outras moedas. Mas não só isso, a gente pode ver aqui neste outro gráfico mais reduzido que o real veio perdendo bastante força perante o dólar. Então, o real, mesmo a gente aumentando a nossa taxa de juros bastante, aumentando o carrego, o spread, né, a diferença entre os juros brasileiro e americano, mesmo assim o real perdendo força por questões políticas, questões fiscais, mas também por uma expectativa do dólar se valorizar justamente pela questão da taxa de juros americana que está subindo. Bom, pessoal, então o que a gente pode depreender de tudo isso? Que se os Estados Unidos aumentar os juros e diminuir seus estímulos monetários, a tendência é que o dólar ganhe ainda mais força. Em um ano ainda eleitoral, aqui no Brasil principalmente, que é um pouco complicado, tende a aumentar a volatilidade, então tudo isso são fatores que podem influenciar. Mas pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para receber avisos referentes aos próximos vídeos. Comentem aí, esse vídeo era mais para trazer notícias, novidades para vocês, importantes sobre economia, sobre inflação e sobre como a gente pode analisar o cenário para o Brasil também, os efeitos da possível valorização do dólar. E falando em economia, eu convido vocês a conhecerem os nossos cursos. Nós temos o curso Start para quem está começando no mundo de investimentos, quer saber a diferença entre renda fixa, renda variável, enfim, tem tudo lá bem resumidinho, mais básico. Para o mais avançado, nós temos BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes. Então, para quem está começando no mundo de Bolsa de Valores, quer entender como que a economia influencia na Bolsa, como você pode estudar uma ação, nós recomendamos então esse nosso curso. E nós temos o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que tendem a te dar uma proteção contra a inflação no longo prazo, porque as suas cotas tendem a ser corrigidas pela inflação, mais um prêmio de risco, então você consegue ter uma proteção no longo prazo contra a inflação. O link para esses cursos estará na descrição e vejo vocês no próximo vídeo.